Olá, meus irmãos, sejam todos aí bem-vindos à nossa exposição de hoje da Casa Chico Xavier, aqui de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul. E antes de iniciarmos com o nosso tema na abordagem de hoje, que a gente vai trazer um pouco sobre o medo, vamos orar. Vamos cerrar levemente nossos olhos, agradecer a oportunidade desse encontro, agradecer o dom da vida, agradecer a tudo o que Deus nos proporciona, ao teto, ao alimento, a coragem de viver o dia a dia, as batalhas vencidas, as não vencidas, as quais aprendemos, e todo o esforço com coragem que temos de seguir adiante nesse mundo de provas e expiações, onde todos esses desafios têm um fim comum, que é a melhoria espiritual, melhoria individual, melhoria da família, melhoria da nossa cidade, do nosso país, a melhoria do nosso planeta. E em oração nos conectamos à espiritualidade maior, onde, intuídos por eles, possamos nós, neste momento, trazer umas reflexões e poder aprender com elas para colocá-las em prática e nos melhorarmos. Este é o grande intuito de estarmos encarnados, a nossa melhoria, e com isso damos iniciado nesta data o nosso encontro com os desígnios do Cristo, com os aprendizados do Cristo, para nos melhorarmos. E o tema escolhido para hoje é o medo. E vamos trazer um pouquinho desse conceito, do medo, que é uma reação psicofísica, pode-se dizer até natural do organismo, e que essa reação que nos experimentamos, é uma situação que muitas vezes ameaça o nosso corpo físico, e isso implica em sanções dessa questão de perigo iminente. E, de certa forma, esse medo que muitas vezes é incrustado em nós, ele é salutar, porque quem de nós aqui estaríamos encarnados ainda se caso não tivéssemos o medo? E se pensarmos desde a pré-história, onde vivia homem e mulher em pequenos grupos, eles tinham o medo, e daí criou o fogo para poder se proteger à noite das feras. Então, esse medo que sentimos, muitas vezes de forma pequena, ele é salutar. Esse medo intenso, esse medo doentio de algumas coisas, esse não. Esse é extremamente prejudicial. E no livro Gigantes da Alma, comenta que o medo é um gigante enraizado profundamente, que se alimenta da nossa necessidade de preservar a vida perante o perigo, mas que se alia com a imaginação, olha só, se alia com a imaginação e cria neuroses, que são capazes de paralisar completamente a vida de uma pessoa. Então, o medo simples, ok, ele nos serve para nos proteger. Agora, aquele medo doentio, daquela questão da nossa imaginação, que vai criando neuroses, esse medo, esse já é muito prejudicial. No momento em que o medo trava a nossa vida, que nos impede de nos melhorarmos, de tomarmos alguma atitude no bem para melhorarmos nossa vida, aí esse medo não é salutar, não.
E na exposição do nosso colega César, que teve na semana passada, que inclusive quem não assistiu está disponível no nosso canal do YouTube, vocês podem acessar, ele fala da passagem, né? Onde Kardec fala sobre o medo, que nós espíritas acreditamos na imortalidade da alma e não deveríamos ter medo do porvir, né? Porém, temos medo do momento dessa passagem, do momento da passagem do plano terreno para o plano espiritual. E quanto mais desapegado às coisas do material, mais fácil fica essa nossa passagem. Então foi uma palestra que eu cito aqui, que o colega César trouxe com grande propriedade e que dá uma certa sequência nessa questão, de falarmos hoje aqui da questão do medo. Então, esse é um processo de aprendizado que a gente tem que superar. E hoje aqui a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do medo. Então, quem perdeu essa oportunidade de ver a exposição do amigo César, a passagem, assiste lá, está lá no nosso canal. Está bem interessante e que mostra um pouco do que também a gente está vivendo nesse mundo de pandemia, que estamos aí há mais de 15 meses vivendo esse medo do Covid-19, do medo de levarmos o Covid, levar alguns dos nossos parentes, medo de possível necessidade de internar e não ter leito, medo de que a vacina não vai fazer bem, medos e medos. E, gente, vacina funciona assim, evita, temos que fazer, independente de qual for, quando chegar a hora, tiver o momento de acordo com a idade ou comorbidade, serem chamados para fazer, vamos fazer sim, vamos nos ajudar. Esse é um processo que é contínuo e a gente precisa fazer a nossa parte. Voltando ao nosso tema aqui, já no livro Nosso Lar, quando Narcisa, em uma das falas com o André Luiz, ela diz que com muita gente, você talvez não imagine a quantidade de vidas humanas aniquiladas apenas pelas vibrações destrutivas do terror, destrutivas deste medo, que é tão contagioso quanto qualquer doença. E ela continua dizendo, e classificamos o medo como um dos piores inimigos do ser humano, porque aloja na alma, atacando as formas mais profundas. Então fica incrustado esse medo em nosso ser. E de onde vêm esses medos, né? Já no livro Conflitos Existenciais, da mentora espiritual de Divaldo, Joana de Ângeles, ela diz que a herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram, mascarando-se de variadas expressões que se tornam fenômenos inevitáveis do processo para a aquisição de superior nível de consciência. Então aqui, esta culpa que acaba sendo esses inúmeros desequilíbrios fazem com que isso fique incrustado na nossa alma. Então, a gente pode estar trazendo esses medos de outras encarnações. Lógico que muitos medos desta própria, né? Porque estamos vivenciando um momento mais complicado, com muito medo do porvir. E também nesse mesmo livro, Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles relata: os erros e crimes praticados durante a fase inicial da conquista da razão e do discernimento em face do despertar da consciência, ou seja, lá nos primórdios do ser, ressumam dos arquivos profundos do self e reaparecem na personalidade com imposição constrangedora, ou seja, ressumam, vertem, dão aquela passagem
para essa imposição constrangedora. Não poucas vezes torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. Então, se temos aquele sentimento de culpa, podemos estar aí trazendo muitas situações que nos trazem esse medo, porque quem não teme, não tem aquele medo de nada, pode estar se prejudicando com o seu corpo físico. E aqueles que de outra forma fizeram o mal e ficou registrado nesses arquivos profundos do ser, acaba trazendo esse medo à tona mais cedo ou mais tarde. Então, o nosso espírito é local que abriga a história do que vivenciamos e experienciamos durante essa encarnação ou de outras, né? E quanto maior as nossas experiências na carne, maior será também esse nosso alicerce estrutural que definirá essa nossa evolução. Então, quanto mais alicerçados no bem, quanto mais alicerçados no amor, no perdão, na caridade, melhor será para a nossa evolução, melhor será para o nosso espírito. Nós necessitamos, né, dessa encarnação e devemos aproveitar o máximo possível, porque quão grande é a fila para estarmos aqui nesse plano terreno, né? E sabemos que precisamos a cada dia mais estarmos atentos aos nossos atos para que a gente possa evoluir, dizimando os medos, para que a gente possa não ficar travado nessa encarnação. E temos que tentar cortar esse círculo vicioso do medo. O que seria esse círculo vicioso do medo? Temos uma vivência equivocada, pregressa. Lá no passado tivemos erros e esses erros ficou incrustados aí em nosso perispírito, nosso espírito, nossa alma. Isso gera uma culpa, essa culpa do passado, e traz isso para o medo presente, que está no consciente nosso. E isso acaba transformando esse comportamento nosso. E esses transtornos que gera todo essa culpa, esse medo, geram depressão, geram estados de fobia, de síndromes do pânico, todo esse medo. E tudo isso que vivenciamos nesse momento, através das culpas do passado, vão registrando novas vivências de medo, novas vivências equivocadas, e vai gerando novas culpas, novos medos, novos transtornos, novas fobias, e vai gerando esse círculo vicioso, o qual dificilmente consegue se desvencilhar se não tivermos um tripé que em seguida a gente vai comentar sobre. E essa repetição, a gente tem que acabar com ela, que vai desencadeando todo esse círculo vicioso. Dessas doenças todas, a gente tem que tentar extirpá-la do nosso dia a dia. Mas não é uma coisa fácil, né? Esse círculo do medo que nos mostram a cada momento em algumas situações que trazemos lá do pregresso, lá de vidas passadas, ou até mesmo de um passado até tão mais recente, nos mostram algumas máscaras que usamos para dar continuidade nessa nossa trajetória. Ou seja, essas máscaras que vão deixando a gente, digamos assim, ir levando a vida conforme a gente consegue, colocando essas máscaras, né? É a máscara da timidez, do pessimismo, do ciúme, são inúmeras máscaras, tipo a da timidez, que pode ser uma máscara que usamos hoje devido a uma outra vida, termos sofrido alguma chacota, alguns bullying em público ou algo assim, e aquilo ficou tão gravado que hoje nos trava para relacionamento humano. E como evoluir sem estarmos concomitante em contato com esses nossos irmãos, tanto familiares quanto amigos, na empresa onde trabalhamos. Para a gente evoluir, precisamos um do outro, não podemos evoluir sozinhos, né? Nessas máscaras também a questão do ciúme, né? Por ter perdido um grande amor,
isso nos trava para amar. Então, coisas no passado que ocasionou tudo isso que hoje acaba nos travando. E também o pessimismo, muitas vezes, exemplos do Evangelho que vemos no dia a dia da gente e até mesmo no Evangelho, essa questão dos talentos, onde foi dado um talento para que... E aquele fez o quê? Aquele que recebeu um talento acabou escondendo ele por medo, por ser pessimista, de esconder para não produzir. E quantos de nós temos esse talento e acabamos escondendo por sermos pessimistas, de não nos acharmos empoderados de poder fazer alguma coisa em prol da nossa melhoria. E aí tem diversos tipos de medo que podemos observar alguns aqui, como o medo do desconhecido. Tudo que é novo nos causa medo, medo da morte, principalmente agora, nessa época de pandemia, o que vai ser, como vai ser, esse momento da passagem nossa para o plano espiritual, mesmo sendo espírita, entendendo que esse é o nosso corpo físico, ele, enquanto tiver um átomo ligado, o corpo físico, ao espírito, a nossa alma, ainda sentiremos dor, e quanto mais estarmos nós desapegados às coisas materiais, quanto mais sermos amor e menos aquela questão do ter, melhor será esse desenlace do espírito ao corpo físico. Então, tememos a morte, mas podemos trabalhar para que possamos encará-la de forma melhor, tanto nossa morte como a morte de semelhantes, pois nada que acontece com cada um do ser acontece por acaso. Tudo tem o seu porquê para a nossa evolução, e Deus não deixa que nenhum fio de cabelo caia da nossa cabeça, como diz o nosso amigo Ciro na última exposição, que Deus não saiba. Tudo Ele sabe, Ele está presente em tudo. E nessa que a doutrinária que o nosso irmão Ciro fez também há dias atrás, aí, provavelmente na última sexta-feira, dependendo de quando vocês vão estar assistindo, o nosso irmão traz nessa exposição de quem são nossos inimigos. E nisso ele comenta também sobre os nossos inimigos, e um deles é o medo, e nos convida, como Santo Agostinho, né, que é um dos exemplos de conhecermos a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Então, esse é um grande convite do nosso irmão que passou por esse plano terreno e trouxe muitas dádivas, muitos ensinamentos para evoluirmos, né? Para nós trazermos para o nosso dia a dia. E esses ensinamentos todos nos fazem repensar em muitas situações que podemos enfrentar, e temos muitas consequências que a gente pode ver nessa questão do medo, né? Uma das consequências dessa questão do medo em nossas vidas é a manutenção de várias doenças do nosso corpo físico. Muitas vezes não sabemos de onde provém essa ou aquela patologia. Muitas vezes ela está incrustada em nossos medos, que acabam tornando aquele círculo vicioso que eu comentei antes, e vem trazendo à tona algumas situações e vai nos aprisionando, vai aprisionando o nosso ser, essa presença de sentimento de incapacidade perante a vida, e aí o espírito trava. Essas são as maiores consequências, né? As doenças e o travamento do espírito. E o que fazer para superar esses medos? Quando alimentamos mais a nossa fé e a coragem do que os nossos medos, passamos a derrubar esses muros que nos impedem a gente seguir em frente. E aí a gente vai criando pontes para a gente seguir em frente, seguir adiante, melhorando-se, aproveitando melhor esse nosso plano, essa nossa
essa nossa encarnação. E o medo, em João capítulo 4, 38, fala um pouco do medo também. O medo produz tormentos. Logo, aquele que teme não é afeiçoado ao amor. Ou seja, aqui traz um convite do apóstolo João a amarmos mais. Quanto mais amarmos, menos medo teremos. Também, no mesmo livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles traz que o amor é o antídoto eficaz à superação do medo e sua consequente eliminação. Ou seja, para nós eliminarmos o medo presente em nossas vidas, o antídoto é o amor. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, comenta: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Então, quanto mais fé, melhor será para a gente evoluir. A gente vai definindo o nosso destino futuro. Nosso destino está na melhoria. E para nos melhorarmos, temos que olharmos dentro de nós mesmos, verificarmos onde estão os nossos medos e trabalharmos eles. E trabalhando ele, a gente vai melhorando. Mas como é que a gente vai poder erradicar esse medo? Aquilo que eu comentei antes, naquele tripé, que sustenta tudo isso para a gente poder nos melhorar. Um deles é o amor, como já foi citado anteriormente. O amor. Agora citamos vários exemplos disso, onde encontramos isso tanto no Evangelho e nas leituras espíritas. Outro é a fé e também a coragem. Então esse tripé, ele ajuda a erradicar o nosso medo. Então a gente precisa primeiro trabalhar o autoconhecimento e teremos que ter essa coragem, né, para a gente manter esse contato com o medo, ter essa confiança para o enfrentamento desse medo e produzindo o bem, vamos desenvolvendo esses mecanismos de enfrentamento. Não é uma coisa de uma hora para outra que eu vou enfrentar esses medos e vou superá-los. É uma situação constante que a gente tem em nossas vidas, que paulatinamente a gente vai fazendo o nosso melhoramento. Então, a gente tem que ter o autoconhecimento, ter a coragem, ter a confiança, fazer o bem para podermos ter esse enfrentamento. E a gente, gradativamente, a gente tem que avaliar tudo aquilo que a gente necessita e tudo que a gente já fez e botar a mão na consciência. O que eu preciso fazer mais para avançar perante esses medos, né? E a gente deixa algumas, dentro das leituras que a gente vistas, né, algumas dicas para enfrentar esses medos, né? Por quê? A gente vê que no Evangelho, já que Jesus, comenta que nosso mestre Jesus comenta que Deus sabe tudo em nossas vidas, ele inclusive quando cai um fio de nosso cabelo, tanto que alimenta as aves do céu. E o que eles fazem para isso, né? O nosso Deus, ele é único, ele é maravilhoso para conosco. Só que muitas vezes não somos tão gratos pelo que ele nos dá. Então, fica algumas dicas como: nada que me ocorrerá que não seja útil para o meu progresso. Tudo é para o meu progresso, mas lembramos que nós temos o livre-arbítrio. E para isso, esse livre-arbítrio que nós temos, ele é para nós tomarmos as decisões. Senão nós seríamos simplesmente marionetes, né, de um Deus que conduz tudo do jeito que quer, da forma que ele quer. Não, ele nos deu a inteligência, essa consciência do bem e do mal. E com isso é que nós necessitamos fazer com que a gente possa frutificar o bem. E também acredito nas possibilidades favoráveis quando enfrento situações adversas. Esse é um sentimento que podemos ter. Então, essa possibilidade favorável, ou seja, se conectar no bem, enfrentar de forma progressiva o objeto causador do medo. Não podemos ter medo de altura e subir num prédio de 10 andares, debruçar lá no 10º andar e ficar olhando para baixo. Lógico que vamos travar. Então, não é uma situação que a gente possa enfrentar assim,
de pronto, de cara, tem que ser progressivo, tem que tratar esse medo de forma mais progressiva para poder superá-lo. O medo que sinto não vem do objeto, mas do meu mundo interior. Ou seja, esse medo está incrustado em nossa alma, nosso espírito. E para isso eu tenho que ter esse entendimento, rebuscar para ver de onde que vem esses medos para mim conseguir evoluir. Devo ter consciência das influências espirituais favoráveis no meu sucesso, como também não devo fixar-me nas desfavoráveis. Eu comento que é como uma parabólica. Você está sintonizado de acordo com o que você está emitindo. Ou seja, tem que estar emitindo boas vibrações para receber boas vibrações. Porque se você sintonizar em algo não tão bom, você vai estar recebendo informações não tão boas, vai estar sendo acompanhado por espíritos não tão bons, irmãos equivocados que se encontram na espiritualidade, que têm o prazer de atrapalhar outros assim como eles se atrapalharam. Então são irmãos ainda que não têm uma evolução salutar, boa, para a gente se conectar. Então, nos conectarmos com o bom, com o bem. Isso é de extrema importância. E diante do medo de qualquer natureza é preciso calma e segurança, a fim de manter a mente em equilíbrio para poder enfrentá-lo. Então, meus irmãos, para a gente termos essa evolução quanto à questão dos medos, é necessário a gente ter esse tripé do amor, da fé e da coragem e seguir essas dicas, né? Que é uma coisa progressiva, que não podemos enfrentar isso de bate-pronto, que temos ter, sintonizarmos no bem para termos essas boas influências. E também temos que ter uma vigilância interior muito grande, né? Primeiro, a gente tem que aceitar esses medos, né? Eu estou com medo, o que leva a eu ter isso? Então, é desidentificação, ou seja, essa emoção do medo está tentando tomar conta de mim, mas eu sou mais do que esse medo. Eu acredito em minha coragem e na essência divina que habita em mim. Se temos essa essência divina, por que não podemos nos conectarmos nesse nosso essa conexão interna, nesse nosso divino que temos, essa centelha divina que temos dentro de nós para nos melhorarmos. E aí vem a transformação. Eu estou construindo minha serenidade, harmonia interior e nada irá interferir. Então, dessa forma, meus irmãos, podemos enfrentar os nossos medos, trazer à tona o que há de melhor em nós, enfrentarmos gradativamente nesses medos que nos travam e com amor, com fé, com coragem, esse tripé faz com que nós consigamos aproveitar melhor essa nossa encarnação e seguir em frente. Esse é o que eu tinha para trazer para nós hoje aqui. E convido a todos para nós fazermos a nossa oração final, para que a espiritualidade amiga nos auxilie, os nossos anjos de guarda, nossos anjos mentores, nos auxilie para o enfrentamento desses nossos medos, sejam eles quais forem, para que possamos evoluir, para que possamos, ao desencarnarmos, onde estarmos, ou melhor, onde estaremos nós com a nossa consciência, possamos nós estarmos tranquilos com uma missão cumprida, que possamos nesse momento elevar o pensamento também aos nossos familiares, aqueles que precisam de uma fagulha, uma centelha de amor divino, para que possa receber esses fluidos benéficos que a espiritualidade possa transmitir a eles. Levar também aos irmãos hospitalizados a centelha de saúde, de esperança, que possa levar a todos os trabalhadores da saúde fé no futuro melhor, esperança, que possam estar eles sempre bem amparados no bem,
para que possam fazer sempre o bom trabalho. Agradecer também a toda a espiritualidade que nesse momento de transição vem auxiliando todos os irmãos que desencarnaram, que possam eles amenizar o sofrimento destes irmãos que desencarnam, que possam também amenizar o sofrimento dos familiares que aqui neste plano continuam, para que possam ter a coragem, para que possam, fortalecidos no amor, continuarmos com coragem para seguir em frente. E dessa forma, meus irmãos, agradecidos por esse momento de harmonia, esse momento de paz, que possamos seguir adiante, enfrentando os nossos medos, nos melhorando. Que assim seja. Obrigado a todos, fiquem bem e se cuidem.